Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Neste momento da liturgia, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Fala essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas. E até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que, com isso, está prestando culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Mas estou falando essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto para vocês. Eu não lhes falei isto desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, muito obrigado por esta palavra, Pai Santo. Estamos comemorando, celebrando a descida do Espírito Santo para capacitar a igreja. Te suplicamos neste momento, ó Santo Espírito, nos capacite. Vem com tua obra poderosa em nosso interior e vai expurgando todo o mal, as impurezas do nosso caráter. Em nome do Senhor Jesus Cristo te clamamos, nos dá força e vigor. Revigora nossas vidas, meu Deus, para os desafios que estão diante de nós, Pai Santo. Enche-nos de poder, meu Deus, fortalece o nosso ser para avançarmos. Vai dissolvendo todo o desânimo, coloca em nós a esperança que a Tua palavra e a Tua ressurreição assim produzem em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Usa a minha vida e os meus sentidos, eu os coloco à Tua inteira disposição nessa manhã, para pregar a Tua palavra, celebrar e utilizarmos do poder do Espírito Santo para vivermos na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, guarda-nos e protege-nos com o selo do Teu poder, para que seja garantida as promessas sobre as nossas vidas e a eternidade. Em nome do Senhor Jesus, a eternidade contigo. Glorificamos neste momento, Deus Altíssimo, glorificamos o Senhor Jesus, glorificamos o Santo Espírito. Amém. Bem, estamos aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, praticamente aí há 3 semanas do que se comemora no calendário religioso judaico, o dia de Pentecostes. Algumas igrejas tradicionais também, como a igreja presbiteriana, sempre comemorava o dia de Pentecostes. Fizemos no mês da Páscoa, também 4 mensagens durante um mês, mensagens que enfocavam a grandiosa obra redentora e expiadora do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora em especial nos lembrando de mais uma dádiva divina às nossas vidas, a primeira do próprio Filho em sacrifício pelas nossas vidas, e agora a graça da própria essência de Deus, o Espírito que perscruta tudo que há na mente de Deus sobre a vida de nós,
pecadores redimidos e penitentes. Nós, arrependidos, que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, temos a graça divina do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E nós temos que conhecer o Espírito Santo para podermos usufruir da graça divina assim a nós concedida. Minha esposa, alguns instantes atrás aqui, como eu falava sobre conversar, né, com Deus em oração. Algumas pessoas conseguem orar 1 minuto. Conseguem na confissão de pecados nem ficar 1 minuto confessando pecados. Isso porque muitas vezes não tem intimidade com quem estão confessando os pecados, a quem se confessa os pecados, né? Às vezes a pessoa nem se deparou com a sua própria natureza, que é tão pecaminosa, e dos males e de alguns fatores, de algumas práticas imorais que estão dentro da vida dela, a pessoa não se dá conta. A pessoa não se deu conta de que nós somos um Deus Santo, nós somos templo do Espírito Santo, e o Espírito quer ter intimidade conosco. Então, uma coisa bem certa, assim como eu e minha esposa conversamos, podemos conversar horas e horas, porque temos intimidade um com o outro. Assim como você conversa com a sua melhor amiga e confessa até algumas coisas bem pessoais, bem particulares, e você tem muito assunto para conversar, bem assim Deus quer conosco em oração, intimidade na oração. Pessoas que oram pouco, com certeza não têm muita intimidade com Deus, não ainda fizeram uma intronização, um reconhecimento, uma varredura do seu próprio ser, não reconhecendo os seus próprios pecados. Por isso a importância do Espírito Santo. E o Espírito de Deus testifica no espírito do homem que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, tirados do curso deste mundo para a formação da igreja, temos que entender que a igreja é um organismo santo de Deus. Cada um de nós, como igreja de Cristo, temos que ser um organismo santo diante de Deus. E isso vem pela obra do Espírito Santo. A igreja não poderia chegar aos nossos dias sem o poder do Espírito Santo. No domingo retrasado nós trabalhamos aqui o texto de Joel, capítulo 1, e nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais ainda. Existem algumas profecias lá que já tiveram praticamente 70% a 80% do seu cumprimento, em especial quando Joel promete o derramamento do Espírito Santo sobre as pessoas, sobre toda a carne. E o cumprimento impecável dessa profecia ocorreu 50 dias após a Páscoa, após a crucificação do Senhor Jesus. No primeiro discurso, na instituição da igreja, ali Pedro cita que as manifestações ocorridas ali, naquele Pentecoste, era o cumprimento da profecia de Joel, o derramamento do poder do Espírito Divino sobre toda a carne. O poder foi tão intenso ao ponto de quem olhava de longe pensavam que eles estavam embriagados. Eles falaram em línguas e variedade de línguas, ao ponto de estrangeiros, gentios que estavam ali, convertidos ao judaísmo para celebrar as festas judaicas, em especial o Pentecoste, reconheceram que alguns ali eram judeus, mas estavam falando em suas línguas nativas, e eles reconheceram em suas línguas nativas, pela variedade de línguas fornecidas pelo Espírito Santo, que Jesus Cristo, o Senhor, ressuscitou dentre os mortos. Foi a primeira mensagem da igreja cristã, que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Vemos algo interessante, que o Senhor Jesus Cristo, antes de partir, foi dando alguns fragmentos de revelação do que haveria de acontecer a ele, em especial do seu sofrimento, em especial que aquela seria a última Páscoa, que eles celebrariam juntos em praticamente 3 anos de ministério. E ele também, em especial nesse capítulo 14, no 15, no final do 15, no 16, ele fala de alguém igual a ele que vai ser concedido, alguém igual a ele que vai ser concedido para substituí-lo na capacitação, na orientação, no consolo, no revigoramento da igreja, para que eles pudessem fazer obras maiores do que a do Senhor Jesus Cristo. Isso fica patente no texto quando observamos
que o Espírito que capacitou o Senhor Jesus Cristo. Lembra-se? Isaías 61, o Espírito do Senhor Javé está sobre mim. Ele me ungiu para dar liberdade aos cativos. Todas as ações, os milagres, os grandes feitos do Senhor Jesus Cristo poderiam ser feitos pelo mesmo Espírito. Tanto o Senhor Jesus Cristo, como os profetas do Antigo Testamento, e agora como os apóstolos, discípulos, até chegar nos dias de hoje, dos missionários da pós-modernidade, todos nós podemos usufruir deste poder concedido, das faculdades concedidas pelo Espírito Santo para que a igreja possa se tornar dinâmica. Um dos apóstolos diz que sem o Espírito não existe salvação, porque a obra dele, desse Espírito onisciente em nosso interior, que nos aproxima de Deus e nos faz reconhecer quão miseráveis somos. Veja que no capítulo 16, logo no início, é uma extensão do conteúdo que já está aí no capítulo 15, pois praticamente do verso do 15 e 18 em diante, ele vem tratar acerca do ódio que o mundo sente com relação às coisas concernentes a Deus e à igreja. O diabo, a semente, os agentes da serpente que ocuparam as instituições, que ocuparam as empresas, que estão aí divulgando suas ações nos dias de hoje por meio do entretenimento, odeiam a igreja, odeiam os valores da cultura judaico-cristã, e eles vão lutar contra a igreja, vão lutar contra a mensagem da igreja, vão processar os pregadores da mensagem do Evangelho da salvação em Jesus Cristo. E eles vão fazer de tudo, vão difamar, vão tentar caluniar, vão fazer de tudo para impedir a expansão do Evangelho. Mas uma coisa é bem certa, né? Muitos já tentaram, muitos já morreram, já desfaleceram, mas não conseguiram concluir esse objetivo efetivamente de matar os servos de Deus e destruir junto com os servos de Deus a palavra de Deus. Ninguém pode deter a palavra de Deus, ninguém pode revogá-la ou impedi-la. Somente aquele que a proferiu, porque tem todo o poder. E o Espírito que emana desta palavra, ele vem para zelá-la e para cumprir a palavra que procede da boca de Deus. Então é uma tentativa em vão dos agentes do mal, dos agentes do inimigo, tentarem impedir o crescimento do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que, entre aspas, ele vem alertar os discípulos acerca das prisões, dos sofrimentos. Entenda que você ouviu o Evangelho de salvação e automaticamente o selo do Espírito Santo já foi colocado sobre a sua cabeça. E o inimigo agora consegue identificar que você não é mais dele, porque você já tem selo da promessa. Efésios 1,13, já tem um selo de promessa sobre a sua cabeça, língua de fogo, que vai garantir a você, se você aprender a usar com fé no nome do Senhor Jesus, como o Senhor Jesus Cristo ensina aqui no Evangelho de João capítulo 16, a pedir no meu nome, peça no meu nome, e o Espírito vai realizar, vai dar poder para você ser cristão, poder para realizar sinais em nome do Senhor Jesus e glorificar ao Senhor Jesus, poder para testificar o Senhor Jesus diante das aflições, e assim vocês vão avançar. Tudo que vocês necessitam, o Espírito vai conceder. Ele é o maior tesouro que nós podemos ter em nossas vidas. É um grande tesouro em vaso de barro como nós. Veja que no capítulo 15, verso 26, quando vier o Consolador que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Veja que o Espírito do Pai, o Ruach Elohim, que participou da criação, trouxe luz, deu forma a uma terra que estava sem forma e vazia, como um recomeço. Dá-se a entender que lá no Gênesis Deus já cita de um recomeço, de um reset, que Deus recomeça algo que estava sem forma e vazia. O agente divino, o Espírito Santo, criou os luminares,
Criou a fauna, a flora, criou o homem, criou toda a infraestrutura e participou da criação do homem. Este mesmo Espírito da verdade estava sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus que habita de eternidade a eternidade, participou da criação e ali estava sobre a vida dele, do Senhor Jesus Cristo em corpo humano, para um ministério de 33 anos a esse mesmo Espírito. E o que ele fala aqui, que esse Espírito agora, as mesmas obras, o mesmo poder seria distribuído sobre os seus discípulos pessoais para uma grande missão, para a grande comissão de estender, dar continuidade à pregação do Evangelho para que atingisse aos confins da terra. Veja que a morte do Senhor Jesus Cristo trouxe muitas dúvidas, porque muitos não conseguem entender o que é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Até hoje não entenderam. Paulo fala, até homens de certo estágio elevado no conhecimento da Bíblia não sabem discernir as coisas de Deus. Às vezes entendem a letra mata, torna o cara um intelectual, mas ele não consegue entender o coração das leis, como os fariseus. Não entendem o coração, o sentimento da lei. Homem nenhum consegue obedecer à lei, porque a lei mostra o padrão, o nível de santidade de Deus, coisa inatingível pela capacitação humana. Homem nenhum pode, mas a graça e o poder do Espírito Santo sobre a vida do homem penitente, do homem pecador, arrependido, esse Espírito fornece condições do homem obedecer à lei e agradar a Deus, ser templo do Espírito, desde que permita que esse Espírito trabalhe em seu interior. Ser testemunhas. Logo de cara a gente entende que o Espírito Consolador vem fornecer poder para ser testemunha em Jerusalém, Judéia e Samaria e aos confins da terra, para cumprir as promessas do pacto abraâmico. Lembra o chamado de Abraão? Deus chama Abraão e fortalece Abraão por meio de promessas que entravam no ouvido de Abraão para ele continuar caminhando, peregrinando, demarcando a terra. É a terra que eu prometi, é tua. Sai para fora da tenda, Abraão, olha as estrelas do céu, olha para o chão, contra as areias. De dia ele podia contar pela areia, de noite pelas estrelas. Ele sempre se lembrava dessas ilustrações de que Deus é poderoso para cumprir e fazer o milagre, assim como fez. As bênçãos de Abraão se estendem às nossas vidas, aos agentes, aos profetas, aos agentes de Deus, pela grandiosa obra do Espírito Santo que nos faz lembrar e nos fazer e nos tornar amigos de Deus como Abraão assim o foi. Veja que ele começa no verso 16. Fala essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês da sinagoga. Veja a primeira advertência que tem um certo cunho profético. Vemos que a Igreja de Cristo, quando começou a copiar os passos do Senhor Jesus Cristo, começou, de certa forma, implicou em ação dos invejosos. Os mesmos invejosos que conspiraram contra o Senhor Jesus Cristo, agora tentavam se articular e conspirar contra os apóstolos. Um foi traidor, se suicidou, Judas. Matias foi colocado no lugar. Mas veja algo interessante, como os conspiradores ali lutavam para tentar impedir o crescimento da igreja. Como eu disse no início, na introdução desta mensagem, os agentes levantados por Satanás às vezes são retirados de dentro do próprio meio religioso. É terrível como alguns cristãos hoje, neopentecostais, querem parecer-se judeus, né? Se o sistema judaico está falido, não tem poder e nem capacidade alguma de salvar. Veja o livro de Malaquias, já existe ali uma advertência profética de que aquele sistema estava falido. Sangue de touro, de bode, de animal, sacrifício, não podem purificar o homem do seu pecado. Tudo aquilo era uma preparação. Mas hoje no sistema religioso alguns querem pegar a arca da promessa, trazer para dentro da igreja, levar a arca para dentro da casa das pessoas, dos membros da igreja, para atrair promessa com base no Antigo Testamento. A arca ficou obsoleta quando Jerusalém foi conquistada no ano 70. A arca desapareceu, não foi mais encontrada, porque ela não tem mais importância para nós, porque
ela representava a presença de Deus, e a presença de Deus está hoje sobre as nossas cabeças, sobre as nossas vidas, atuando sobre os nossos sentidos. É a presença de Deus, o Santo Consolador. Veja que ele diz aqui: eles expulsarão vocês das sinagogas. Sinagogas eram os principais locais de evangelismo, haja vista pela vida do apóstolo Paulo, que sempre chegava em qualquer nação distante, onde os judeus tinham se esforçado em conquistar prosélitos, né, gentios pagãos, convertê-los ao cristianismo, ao judaísmo, melhor dizendo, né, formavam ali naquelas cidades pagãs, gentílicas, formavam ali uma sinagoga. Paulo escolhia aquele lugar, tentar resgatar daquelas sinagogas alguns judeus, né, alguns prosélitos, e ali torná-los cristãos. E aí levavam Paulo para o fundo da sinagoga lá, do espaço, e ali açoitavam com quarentenas de açoite. Paulo já estava acostumado a tomar algumas varadas, mas era o lugar escolhido. Veja que está sendo profetizado aqui algo vivenciado pelo apóstolo Paulo, vivenciado pelo apóstolo Pedro, e os apóstolos que tomaram varadas, apanharam dentro das sinagogas. Essas varadas vieram com o intuito de inibi-los, impedi-los. E assim eles forçavam ali, o sinédrio se reunia: parem de falar sobre esse Jesus não é o Messias, esse Jesus é um falso. E ficavam ali a todo instante tentando impedir e inibir o crescimento da igreja. Mas esse Espírito que revelou o que aconteceria aos apóstolos forneceu para cada um dos apóstolos a unção específica para o tamanho e a dimensão dos seus ministérios, a unção da coragem. Veja o Pedro, que ficou lá inibido, com medo, temeroso, quando o Senhor Jesus foi traído ali no Getsemane, né? E veja o Pedro no dia de Pentecostes, já não tinha mais medo da morte, porque ele viu o seu Senhor ressuscitado. Ele viu o seu Senhor ressuscitado e disse, assim como ele me prometeu, ele disse: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Se eu creio nele, ele diz que isso vai se estender a mim. Se esses homens que mataram meu rei me matarem, eu vou ressuscitar dentre os mortos. É essa confiança que todos nós cristãos temos que ter diante da morte. A morte é apenas um detalhe para as nossas vidas. Nós que já fomos reavivados pela presença do Consolador. Antes andávamos no curso do mundo, mas agora nós andamos no curso que leva a Jerusalém Celestial, a cidade eterna, para um reino que não terá fim. Nós temos a presença do Consolador, nós não temos mais medo de sofrermos a retaliação, não temos que ter medo do amanhã. O Espírito de Deus está verdadeiramente sobre as nossas vidas e garante a ressurreição. Veja que ele fala: e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Veja que alguns líderes religiosos pensam que estão servindo a Deus. Vejam que existe hoje um conluio com certas doutrinas, né? Como eu disse, alguns neopentecostais aí misturam judaísmo com cristianismo, uma simbologia. Alguns vêm de seitas esotéricas do Oriente, né? E trazem toda a bagagem do Oriente e fazem vãs repetições. O Senhor Jesus Cristo já condenou as vãs repetições que os pagãos fazem. E é uma mistureba, né, na igreja de Cristo para poder congregar, fazer receita no final do mês, né, financeira. Eles agregam tudo. Pega uma pitada de uma religião, pega uma pitada do toyotismo também, né? Porque lá no toyotismo existe uma prática dos empreendedores da Toyota, né? Copiar as melhores práticas. Então, eles veem uma igreja crescendo quantitativamente. Olha, vou usar aquela estratégia lá na minha igreja. Vou me vestir de judeu aqui. Meus diáconos serão agora levitas. Os músicos serão levitas, né? E os diáconos vão se vestir com uniforme de sacerdote. Então ficam copiando práticas que levam ao crescimento da igreja, né? E aí começam os conflitos, começam as perseguições, sem contar o grande movimento da nova ordem religiosa mundial, que prega a unificação das igrejas.
O diabo criou paródias de Jesus Cristo em todas as denominações esotéricas e pagãs. Então fica um discurso ecumênico, sincrético, de união, de unificação, que vai levar um falso Deus. Jesus Cristo tem exclusividade. Eu, Senhor Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir à eternidade, ao verdadeiro Pai, se não for por Ele, que é o próprio Pai. Entendeu? E aqui alguns pensam que a gente vê a perseguição que está sendo já armada. Já existem arcabouços de leis. Já podemos constatar já uns oito pastores sendo processados por pregação da verdade, por pregação do conteúdo da palavra de Deus, e como apóstolos já estão até sendo submetidos à cadeia. Veja que o Senhor Jesus Cristo advertiu, e tem gente que prende como autoridade religiosa, como guardiões da Constituição, dizem estar servindo a Deus para criar um ambiente de paz. Negócio complicado, pena que eu não posso falar mais aqui, né? Em outra plataforma eu até posso dizer, né? Mas no YouTube não dá, né? Você já conseguiu perceber, né? Estão perseguindo, né? E achando que está fazendo a vontade de Deus. Isso faz parte do sistema religioso. O apóstolo Paulo fazia parte do sistema religioso. O apóstolo Paulo perseguia os cristãos achando que estava agradando a Deus. Estou prestando um grande culto a Deus, perseguindo os filhos de Deus. Até que ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo no caminho de perseguição ali a Damasco. E o Senhor Jesus se encontra com ele e o torna cego. E é necessário o apóstolo Paulo ficar cego para poder enxergar a vontade de Deus. Assim como Sansão. Você vai ter que ficar cego, Sansão. Agora você vai entender o que é a jihad. Agora você vai entender, Sansão, o plano e o projeto que eu tinha para a tua vida. Você tinha os dois olhos e só conseguia enxergar as coisas prazerosas da vida da juventude. Agora fazendo um exercício de burro aí, movendo essa pedra de moinho gigantesca, cego, você vai entender que eu tinha um grande plano para a tua vida. Graças a Deus Sansão se arrependeu. Graças a Deus o apóstolo Paulo também se arrependeu. As escamas e a cegueira foi dissolvida e eles entenderam a verdade e puderam cumprir ainda em determinado estágio das suas vidas, conseguiram cumprir a vontade de Deus. Quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito que isso aconteceria a vocês. Olha só, Jesus cantou a bola mais uma vez, no final do verso 4. Isso vai acontecer a vocês. Vai chegar um momento que será insuportável. A igreja de Cristo ficar insuportável. Nós fomos abrindo mão dos nossos direitos, preocupado com as coisas da vida. Alguns agentes de Satanás envolvidos com a política foram colocados nas câmaras municipais, foram colocados nas assembleias legislativas, foram colocados no Congresso Nacional, foram colocados no Senado, e eles criaram leis. Existe um arcabouço de leis para condenar a igreja e para impedir o crescimento e a pregação do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo já narrava isso aqui, ó. Perseguição contra aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus e pregam a palavra de Deus. Veja no verso 4 ainda. Eu não lhes falei isso desde o princípio porque eu estava com vocês, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Veja que o Senhor Jesus Cristo vai começar a falar do Espírito Santo. Primeiro ele já fala uma parte dos sofrimentos que envolveriam dar continuidade e estender a pregação do Evangelho aos confins da terra. Depois ele vai tratar de algo interessante. Veja que eu não lhes falei desde o princípio, porque automaticamente os 12 estavam ao lado do Senhor Jesus Cristo, vendo os sinais que ele realizava. Como testemunhas ali visíveis ao lado do Senhor Jesus Cristo, viram os sinais, ouviram
a sua palavra ser proferida, os demônios serem afugentados, ocorrerem curas, eles viram sinais. A multiplicação dos pães deve ter sido algo impressionante, né? Aqueles pãezinhos, quanto mais as pessoas colocavam as mãos dentro do cesto, mais surgia pão, mais surgia peixe. E andar sobre as águas, eles tiveram a oportunidade de ver. Então naquele momento, naquela circunstância, não havia necessidade, diante dos sinais e ao lado do mestre, estar falando do que os acometeria. E de certa forma, acerca do Espírito Consolador, alguém que é igual a ele. Existem fases da nossa vida que nós temos que aprender algumas coisas. Não adianta Deus revelar tudo de uma vez, porque se Deus revelasse para a minha vida tudo de uma vez, o pastor Fernando não ia sair de onde ele estava. Ia ficar na Batcaverna. Ia ficar na sua couraça, protegido ali. Para que eu vou para passar por isso, né? Se você soubesse de algumas situações difíceis da tua vida, onde haveria dor, sofrimento, perda, privação, traição, né? Você não daria um passo adiante, né? Se você soubesse que você ia furar o pneu do carro naquela rua, você ia fazer um contorno mais longo, até de 2 horas, se fosse possível, para não furar o pneu do seu carro, né? Nós estaríamos furidos. Note que Deus não nos isenta, Deus não nos blinda. Como o Senhor Jesus não foi blindado e protegido de tudo. O Senhor Jesus Cristo veio a dar a cara a tapa. Ele veio a esse mundo do céu, ele veio buscá-la. Ele foi aonde o povo estava, onde o oprimido estava, onde o endemoniado gadareno estava, onde os samaritanos ali estavam. O Senhor foi ali e ministrou salvação, cura e livramento. Para onde o Senhor vai? Note que agora ele começa a falar, né? Ele já tratou isso nos outros capítulos e fica incógnita. O Senhor vai embora, mestre? Como alguém que tem todo o poder, né? De curar enfermo, leproso, fazer aleijado andar, ressuscita mortos. E para onde o Senhor vai, mestre? Tão bom o Senhor aqui, né? Tão bom o Senhor aqui. Eu me sinto um gigante com o maior de todos do meu lado, que multiplica até pão e peixe, né? Veja no verso 6. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, de tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Aqui na palavra Consolador nós encontramos a palavra Paráclito. Paráclito significa alguém igual a Deus. Note que o Senhor Jesus Cristo se coloca em paridade de igualdade com o Paráclito, com o Consolador. São 2 seres divinos iguais. É este mesmo Espírito, como eu disse no início da mensagem, que participou da criação, o Ruach Elohim, que capacitou os profetas, que fez sinais por meio dos profetas, que cumpriu Isaías 61 e que agora